Olá, estou de volta para mostrar um recurso muito simples no Excel, mas muito importante quando a gente sabe usar direito. É o seguinte: importação de arquivos texto. Mas como assim importação de arquivo texto? É muito normal que a gente tenha sistemas, por exemplo, o nosso sistema contábil, o sistema de vendas, contas a pagar, de estoque, enfim, sistemas da empresa que soltam relatórios. Esses relatórios muitas vezes podem ser gravados em arquivos TXT. E depois é interessante que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar com esse arquivo TXT dentro do Excel. A gente consegue transformar um relatório que aparentemente só funciona enquanto visual, a gente pode transformá-lo em origem de dados. A gente pode passar a pesquisar no relatório. Para isso, a gente tem que fazer a importação. Eu tenho aqui um exemplo pequeno, está aqui no meu desktop, que eu vou abrir aqui. Eu mesmo criei esse relatório, mas é um caso padrão. Observe, ele tem aqui um cabeçalho, contendo empresa X, rua W, eu tenho um cabeçalho da tabela aqui. Eu tenho aqui os dados aqui embaixo, observem, página 1. Eu vou descer aqui, ó, daqui a pouquinho vai chegar na página 2. Ó, página 2, e assim sucessivamente. Eu estou querendo trabalhar com este relatório dentro do Excel para que eu possa fazer filtragens, para que eu possa fazer, por exemplo, um total por uma determinada carteira, ou eu posso querer saber qual é o valor que eu tenho liquidado em uma determinada data. Eu quero fazer pesquisas dentro deste relatório. Para isso, a gente vai fazer essa importação. Existem mil maneiras de fazer isso no Excel, inúmeras. Eu vou mostrar apenas uma delas aqui, a mais simples, inclusive. Observem que eu tenho aqui o Excel, ele já está aberto. Eu tenho aqui o arquivo texto do lado. Eu poderia mandar abrir simplesmente aqui, mas eu vou fazer de uma forma ainda mais simples. Eu vou pegar o arquivo TXT, eu cliquei, segurei, estou arrastando, vou soltar dentro do Excel. Ok, o arquivo já veio para cá. Observem que é exatamente aquele mesmo arquivo que estava lá, só que ele abriu aqui no Excel. Estou até rodando aqui. Perfeito. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero começar a trabalhar com esse arquivo. A primeira coisa interessante quando a gente tem um arquivo TXT, e aí é um macete que eu gosto de utilizar, é o seguinte: eu marco o arquivo inteiro aqui dentro do Excel e eu coloco um tipo de letra que eu chamo uma letra matricial. É uma letra que o tamanho é padronizado. Vocês podem notar que as colunas estão aparentemente desposicionadas. Isso porque o número 1, por exemplo, ele é um pouco mais estreito que o número 2. E essas pequenas diferenças provocam esse desalinhamento que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu marquei aqui no arquivo todo e vou colocar o tipo de letra Courier New, que é uma letra que padroniza esses espaços. Então, eu já consegui enxergar o meu relatório de uma maneira um pouquinho mais certinha. Eu consigo ter uma noção mais clara de onde estão as colunas. Agora, o que eu preciso fazer? Arrumar algum jeito de limpar esses cabeçalhos que estão aqui. Eu posso ver que ele acontece diversas vezes na planilha. Estou descendo aqui um pouquinho. Olha, chegou aqui, eu tenho outro. Eu vou ter logo aqui embaixo mais algum. Tenho aqui o da página 3. Nesse meu exercício, ele é pequeno, ele tem até 10 páginas. Tem apenas 10. Eu poderia perfeitamente bem selecionando cada um deles e deletando a linha. Mas e se porventura o meu relatório tivesse, por exemplo, 1 milhão de linhas? Com, sei lá, 400, 500 elementos de cabeçalho. Eu precisaria ter uma forma mais inteligente de limpá-los. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Eu quero arrumar um jeito prático de fazer esse procedimento. Não é função, não estou usando nada de especial do Excel, é simplesmente uma forma que eu uso para poder fazer isso. Vocês podem fazer de outras formas, 1000 pessoas, 1000 modos diferentes. Eu gosto do meu, quero dividir com vocês. O que eu vou fazer aqui agora é incluir uma coluna. Antes da primeira aqui, eu vou usar o atalho Ctrl+, ou poderia ser por aqui, ó, inserir coluna. Então, inserir uma coluna aqui. Perfeito. E também vamos inserir uma linha aqui em cima. Eu vou numerar, deixa eu só colocar um cabeçalho aqui. Aqui vai ser a linha número 1, aqui vai ser a linha número 2, aqui vai ser a linha número 3 e assim sucessivamente. Então eu vou fazer com fórmulas para que seja mais rápido. Eu vou copiar essa fórmula até o final. Eu copiei então, ó, até o último registro. Todas as linhas da minha tabela. Lembrando, eu só arrastei para cá, criei uma coluna e numerei sequencialmente. Todas estão numeradas. Eu vou agora matar a fórmula que está por trás
da célula. Marquei aqui a coluna A, Ctrl C, vim aqui no colar especial, vou colar apenas os valores. Isso aqui também tem outras formas de fazer. Estou fazendo assim para ser mais simples. Ok, as minhas linhas estão numeradas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou arrumar um jeito de linhas parecidas, no final das contas, terminarem juntas. Por exemplo, eu quero que os tracinhos apareçam todos juntos. Os cabeçalhos de tabela, esse código do banco, eu sei que ele aparece outras vezes. Eu quero que eles fiquem juntos também. A mesma coisa, eu quero esse cabeçalho falando qual é a empresa, eu quero que ele apareça junto dos demais. Para isso, eu vou simplesmente classificar essa tabela. Então, eu estou aqui em qualquer célula dessa coluna B, qualquer um. Eu não preciso marcar a tabela, basta estar aqui. E vou mandar classificar. Tanto faz em ordem ascendente ou em ordem decrescente, não faz diferença. Classifiquei. O que eu estou vendo aqui agora? Que todos os momentos em que apareceu aquela linhazinha com os traços, está todo mundo junto aqui. Ó. Eu vou deixar apenas a primeira delas. Marquei as demais. Até aqui, ó, eu sei que isso aqui é lixo, tá vendo? A totalização de linhas que eu tinha lá, eu também não preciso disso. Não faz parte da minha tabela. Não faz parte do meu relatório, é simplesmente um totalizador. Estou excluindo. Só lembrando que o que eu estou fazendo aqui é válido para esse modelo. Cada um tem o seu modelo. O importante é acompanhar a linha de raciocínio. Tá? Então, tirei isso aqui. Vou lá para o finalzinho da tabela. Observem. Eu tenho aqui os cabeçalhos das tabelas, né? Apareceram todos juntos aqui. Vou deixar apenas um deles. Apenas o primeiro, que é justamente o que recebeu a linha 3 lá atrás. Deletei os demais. Isso aqui tudo é lixo também. Eu não preciso de nada disso. Ó. Não preciso. Limpei também. O que eu vou fazer agora é colocar em ordem dessa numeração. Por isso que eu numerei lá atrás. Para que depois de fazer a limpeza, e ela acabou de ser feita, para que eu possa voltar à ordem que estava anteriormente. Dessa forma, o meu relatório ele não disposiciona. Eu simplesmente limpo. Olha, estou ordenando novamente. Então está aqui. Por consequência disso, notem que a minha tabela agora ficou limpinha. Eu não tenho nenhum caso de cabeçalho e rodapé mais presente aqui. Virou uma tabela limpa. Era um relatório com cabeçalho, normalmente rodapé se tivesse, e passou a ser uma tabela limpa. Agora eu vou simplesmente remover os elementos que eu tinha colocado para que eu tivesse um controle sobre essa classificação e que eu pudesse limpar e voltar na ordem original. Eu vou tirar inclusive esse tracejado que está aqui. Ok, então eu tenho a minha tabela, está aqui limpa, mas se vocês observarem bem, eu estou dentro da célula A6 aqui. Ó. Ela contém todos os campos aqui. Eu tenho aqui um código, que é o código do banco, a agência, uma conta, um valor, um status aqui, mas está tudo na mesma célula. O que eu preciso fazer agora é quebrar essas linhas em colunas. Eu quero que o banco fique em uma coluna, eu quero que a agência fique na seguinte, a conta, e assim sucessivamente. O que eu vou fazer agora é, selecionei aqui, marquei a coluna A toda. Poderia selecionar apenas as células, mas eu marquei a coluna A toda, não tem problema. Eu vou fazer com que essa tabela vire, esse texto, né, vire colunas. Então eu venho aqui, com ele marcado, dados, texto para colunas. Uma forma de trabalhar com texto é quando ele tem um delimitador, mas eu não vou falar disso hoje. É quando eu tenho um caractere que separa as colunas. Por exemplo, os campos separados por vírgula, separados por ponto e vírgula, enfim. No nosso caso, ele tem uma largura fixa. Por que largura fixa? Estou vendo, é visual isso, que as minhas colunas têm um tamanho bem definidinho. Eu consigo visualmente separar. Então eu estou aqui como coluna fixa, vou avançar. Ele já fez uma detecção. Observe, eu estou passando aqui, ó, de todas as colunas. Eu estou só passando o olho para ver se ele deixou alguém fora do padrão. Aparentemente não. Aparentemente tudo certinho. Exceto aqui, ó, com relação às datas. Estou vendo que tem umas datas estranhas aqui. Eu vou até deixar esquisito, não tem problema. Isso aqui é erro meu na hora do criar o modelo. A gente arruma daqui a pouquinho. Ok, então está tudo certo. Estou vendo aqui, as colunas estão separadinhas. Perfeito. Eu vou simplesmente concluir. Ok. Dessa forma, cada
valor caiu em uma coluna separadamente. Então, olha, o que a princípio eu tinha um texto, observe, é um texto, com cabeçalhos, rodapés, tudo conforme que a gente já conhece, eu agora tenho uma tabela Excel. Estando em uma tabela Excel, eu passo a ter 1000 características aqui. Por exemplo, eu posso trabalhar com filtro. Exemplo, eu quero enxergar apenas aquilo que estiver liquidado. Liquidado e da carteira simples, por exemplo, CS. E trabalhando com filtro, eu quero ver apenas o que for lá do Rio de Janeiro. Então vamos ver nessa característica aqui. Ó. Rio de Janeiro. Então olha que interessante. Eu tinha um relatório e agora eu tenho uma tabela. E eu posso trabalhar nessa tabela livremente. Eu acho que isso aqui já ajuda bastante. Se vocês souberem de uma forma diferente fazer a mesma coisa, excelente. Quem não souber, essa técnica eu particularmente gosto muito dela, de classificar, excluir, depois voltar à ordem normal e transformar numa tabela. Eu vou encerrando esse artigo por aqui. Eu vou gravar um outro artigo logo depois desse aqui, que vai ser pegar essa tabela que nós acabamos de trabalhar e começar a trabalhar com tabelas dinâmicas. Só introduzindo o que são tabelas dinâmicas. São tabelas que a gente pode utilizar como se fossem cubos de dados. A gente começa a entrar no conceito de BI, de Business Intelligence, onde eu posso analisar um determinado fato, por exemplo, o valor, esse valor aqui, por exemplo, né, sob diversos pontos de vista. Eu posso entender, por exemplo, esse valor em função do status e também em função da carteira. Eu começo a pegar o que era um relatório a princípio, lembrando, era um TXT, era um relatório, transformei numa tabela e eu começo a dar dinâmica na pesquisa desse dado. Mas esse é o assunto do artigo seguinte. Nesse aqui eu queria simplesmente mostrar a importação. Estou à disposição e qualquer coisa entre em contato. Obrigado.